Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica abençoada, onde o evangelista Dr. Lucas lecionou a aula muito extraordinária, né? Quem veio foi abençoado com grande conhecimento sobre a trajetória de Jacó. Foi uma benção, né? Até então eu ganhei o frango assado, né? Foi bom demais, passei lá na irmã Elza, né, irmã Elza? Peguei meu frango, fui para casa feliz, né? Bom demais estar na escola bíblica dominical, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, abram a vossa Bíblia no livro de Salmo, de número 126. Quero aqui externar minha gratidão pela vida do pastor Cláudio Honor, pastor Eslane. Obrigado, pastor, por essa oportunidade que o Senhor me concede. Louva a Deus, a todos os companheiros da diretoria. Que Deus abençoe a amada igreja. Salmo de número 126. Amém? Encontraram? A minha tradução é NVT. Vai estar um pouco diferente da Almeida Fiel. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos vigorosos do deserto do Negueb. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, chorando enquanto lançam as sementes, mas cantando enquanto volta colhendo. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui nós observamos um texto muito conhecido da igreja, aonde que trata do retorno do povo de Deus do exílio babilônico para Jerusalém. No tempo do rei Salomão, quando o rei Salomão morre, houve uma grande divisão entre o povo de Deus. Então ali se repartiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, entre as 12 tribos, ficou 10 tribos. E o reino do sul, então ali ficou 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ao qual reino que eu quero citar é o reino de Judá. Aqui vai falar que o povo se dividiu. E com o passar do tempo, foi um para um lado e o outro para o outro lado. E o povo ia vivendo a sua vida no comércio. O povo vivia a sua vida como bem achava melhor. A palavra vai dizer que Deus então olhava para Israel e olhava para Judá. Aquele povo estava de uma forma que não agradava a Jesus, não agradava a Deus. Porque o povo estava com idolatria. O povo estava fazendo coisas que não era aquilo que Deus havia ordenado o povo seguir. Porque quando o povo tomou a terra prometida, da primeira até a segunda e terceira geração, o povo cultuava a Deus. Depois disso, o povo deixou a adoração e começou a adorar ídolos. Começou a fazer coisas indevidas que não agradavam aos olhos de Deus. A história vai nos contar que o reino do norte, ele permaneceu por 200 anos. E o reino do sul permaneceu por 400 anos, o reinado. A palavra de Deus vai dizer que no reino de Joaquim, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, a palavra vai dizer que aquele rei era um rei impugnável. Um rei que fazia tudo que não agradava a Deus. Então, por causa do pecado do homem, por causa da ignorância do homem, Deus permite tal coisa acontecer. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos passando por certas dificuldades, por certas provações. Muitas vezes nós questionamos a Deus o porquê, o para quê. Mas nós temos que parar e analisar a nossa vida. Tem um amigo meu que fala que nós temos que fazer uma análise, né? Temos que rever o nosso conceito com Deus. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certo, porque nem tudo que reluz é ouro. E nem todo o prato de banquete, de manjares, vem de Deus.
E por causa do pecado, Deus permite Nabucodonosor então levar o povo cativo para a Babilônia. Mas ao passar então 70 anos, o povo ali sendo advertido, o povo ali simplesmente olhando para o horizonte e se perguntando, será que isso algum dia vai passar? Mas passando então 70 anos, Deus dá o livramento para o povo de Judá. Deus dá o livramento para o seu povo. Deus te coloca no deserto, Deus te coloca na prova, mas Ele nunca te deixa só. O povo achava que estava só, mas Deus prova, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e os demais que talvez estavam por ali, que foram usados por Deus, guardados por Deus. Deus te coloca no deserto, te coloca na prova, muitas vezes é para que eu e você podemos voltar a nossa adoração para Ele, porque o nosso ego muitas vezes é muito inchado, tem muito fermento, e aonde que tem muito fermento, não agrada a Deus, porque Deus fala que o pão asmo é o melhor pão, pouco fermenta, sem fermento, porque aonde que tem muito fermento, muito é inchado. Mas quando Deus te coloca na prova para que esse fermento possa sair, Deus não vai te deixar só. Por mais que o deserto é doído, por mais que a provação é doída, por mais que eu e você estamos pisando em terras estranhas, por mais que eu e você olhamos para o horizonte e lembramos da nossa pátria, o quão bom era estar ali na igreja de Porangatu, vendo e ouvindo e adorando a Deus, com as mensagens do nosso pastor Claudionor. Mas não se engane, meu amado irmão, Deus nunca vai te deixar só na prova. A questão é que Deus permite isso acontecer, é para que eu e você podemos voltar a adoração a Ele, porque Deus nos ama de tal maneira que a palavra dele já diz, entreguei o meu único filho para morrer por vós, para que vós pudesse ter o direito da salvação. O amor de Deus, ele é infinito, e a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Salmo, de número 126, aqui aonde que nós lemos, aqui esse Salmo, ele está falando o retorno. O profeta Isaías e o profeta Ezequias já havia determinado e profetizado que haveria um segundo êxodo, mas o povo nunca parava para se atentar à palavra de Deus, e nós estamos vivendo esse período, nós estamos na casa do Senhor, nós temos a palavra debaixo dos nossos braços, mas muitas vezes nós se fazemos de desentendidos, nós não damos atenção às profecias, às revelações a qual Deus nos revela na palavra. Então o povo não deu atenção que um segundo êxodo havia de acontecer, e aqui no Salmo de número 126, o êxodo acontece, porque o êxodo significa escape, o êxodo significa saída. No êxodo vai falar que o povo saiu do Egito para a terra que mana leite e mel. Aqui então é o êxodo, a qual o profeta Isaías havia profetizado. Amados irmãos, o que me chama a atenção nesse salmo lindo, que é maravilhoso, é ver a alegria das pessoas quando sai da Babilônia e retorna para a sua pátria, porque quando eu e você passamos por grandes lutas, grandes perturbações, passamos por momentos difíceis da nossa vida, quando nós alcançamos a vitória, é um gosto muito maravilhoso, é algo extraordinário, e esse povo aqui expressa sua alegria. Outrora nós éramos cativos, outrora nós éramos escravos lá na Babilônia, mas agora estamos retornando para a nossa casa, a qual nós nunca deveríamos ter saído, mas por causa do meu pecado e do seu pecado, assim Deus permitiu, para que hoje eu e você pudesse olhar para frente e ver o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos cuida um por um aqui nessa igreja. Meus amados irmãos, essa palavra ela é maravilhosa, porque quando
quando o salmista aqui está falando que quando o povo estava retornando, as nações olhavam para aquele povo e falavam assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por esse povo. E o povo de Israel, passando, então ali ouvindo as nações, o que estava dizendo, e o povo disse: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque essas nações que então agora falava, grandes coisas fez o Senhor por este povo, são inimigos mortais do povo de Deus. Até os inimigos reconhecem a grandeza e a soberania do Senhor no seu povo. Aqui o inimigo reconhece que o Deus de Israel, o Deus de Judá, é um Deus poderoso, é um Deus magnífico, porque esse povo não tinha mais esperança, esse povo já estava acabado. Mas não é o fim. Muitos olham para ti, olham para mim, às vezes nós estamos passando por luta e muitos vão dizer: está acabado, é o fim, não tem mais volta. Aqui nós podemos ver um caso extraordinário de milagre de Deus, é da irmã Neide. Muitos talvez olhou e diz: não tem mais volta. Os médicos falavam: olha, talvez não tem mais jeito, mas para o Deus vivo todo poderoso, nada é impossível para acontecer. Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. O homem pode falar que você não vai passar por esse deserto, o homem pode falar que você não vai conseguir vencer o deserto, mas a palavra do meu Deus diz que você vai conseguir, porque Ele te colocou no deserto para aprovação. Porque aqui à frente vai falar assim ainda mais, em oração eles pedem para Deus que restaure a sorte deles, como as torrentes do Negueb. Corrente do Negueb. O que é o Negueb? Negueb é um deserto. O deserto de Negueb, ou Negev, cobre 60% do território de Israel. 60% do território de Israel. E aonde fica o deserto de Negueb? No sul de Israel. Esse deserto, ele é muito importante para a Bíblia, a história bíblica. Ali aonde Abraão, Moisés e demais ali passaram por esse deserto. Mas aqui eles estão dizendo assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes que descem sobre o Negueb. Como assim? Deserto. Deserto, quando nós olhamos com olhos carnais, nós entendemos que deserto é lugar de morte, lugar de sequidão, lugar sem vida. Como que esse povo queria a sorte que desce sobre um deserto? Mas entenda uma coisa: para quem já foi em Israel, como pastor divino, já esteve lá, ele não vai deixar eu mentir. O deserto de Negueb é um deserto rochoso, montanhoso, aonde você olha, não vê vida. Você olha, você não vê floresta. Você quase não vê arbusto, árvores nesse deserto. Esse deserto é tão seco, tão morto, que o homem natural, quando olha para esse deserto, diz: aí não pode gerar vida. Mas tem um milagre extraordinário que acontece lá no Negueb. O que é? Que ele é rodeado por montanhas. E quando a chuva vem sobre as montanhas e derrama água, forma bacias de água. E a palavra de Deus vai dizer que desce como trombas d'água ou torrentes de água sobre o deserto. E a palavra ainda nos revela que quando aquela água forma riachos, banha aquele deserto, a vida volta a surgir, a vida volta a reinar. Porque é isso, meu amado. O que eu estou querendo dizer para você essa noite? Aonde Deus derrama a sua bênção, aonde Deus estende a sua mão, aquilo que não tinha vida, volta a ter vida. Eu quero te dizer que o teu ministério vai voltar a florir, a tua casa vai voltar a ter vida, a tua faculdade, o teu trabalho, ali aonde aquele povo disse que tu não iria vencer, eu quero te dizer, esse deserto vai voltar a ter vida, porque as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre sua cabeça, as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre os seus negócios, a bênção do Senhor vai ser derramada sobre tudo aquilo que você for fazer, primeiramente colocando Ele como o Senhor da sua vida.
E aqui é algo maravilhoso, aquilo que não poderia ter vida, aquilo que você olha e você diz, não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. E quando as águas descem sobre o Negueb, diz que forma rios vastos, riachos bonitos, diz que flores ali voltam a florir. Nós vamos ver a economia de Israel, vai falar que um dos melhores trigos do mundo pertence a Israel. A Israel é produtor de frutas, Israel é produtor de flores. Como assim? Um país que tem 60% de deserto? Sim, meu amado, porque aqui o salmista já nos fala, Senhor, assim como as torrentes que descem sobre o Negueb, restaura a nossa sorte. E aqui no Salmo de número 126, quando o Senhor Deus retorna o seu povo para Sião, o Senhor Deus restaurou a sua sorte, a tal que as nações inimigas tiveram que se levantar e dizer, grande e poderoso é o Deus de Israel. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, meu amado irmão, para a sua e para a minha vida. Não perca tempo, adore ao Senhor, o deserto vai voltar a ter vida. E aqui, aquilo que era impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Aqui aquele povo pedindo a graça e a sorte de Deus, porque eles agora entendem que sem Deus eles não são nada. Agora aqui eles reconhecem a majestade, a grandiosidade do nosso Deus. Outrora estavam adorando a ídolos, outrora muitos estavam em botecos se embriagando, outrora muitos estavam nos prostíbulos, outrora muitos estavam usando substâncias químicas, mas agora não, agora é diferente, porque já passou pelo deserto, porque já passou pela aprovação. Deserto é lugar de maturidade, deserto é lugar de adquirir maturidade para vencer. É com marcas que nós iremos alcançar a nossa salvação, é com marcas nos joelhos de oração, é com choros inexprimíveis que vamos alcançar a nossa vitória. E aqui agora o povo reconhece a grandeza e a soberania de Deus, que até os inimigos se prostram dizendo, grande é o Senhor. Mas também tem algo interessante nessa passagem, que é a lei da semeadura. Aqui o povo agora está vivendo um êxodo. Aqui o povo agora está pedindo a sorte e a graça e a dependência de Deus para poder continuar a trajetória, para reconstruir Jerusalém e ser próspero, mais uma vez guardado debaixo da mão do Deus poderoso, a qual abriu o Mar Vermelho, a qual abriu o Rio Jordão, a qual derrubou as muralhas de Jericó. Esse Deus, lá de 2000 anos atrás, esse Deus é o mesmo de agora, e Ele está aqui para te abençoar, Ele está aqui para mudar o quadro da sua vida, Ele está aqui para te dizer que o deserto está terminando, Ele está aqui para te dizer, fique firme no propósito. O que nos faz vencer, meu amado irmão, é a consistência. Tem que ser constante na oração. Crente que não tem consistência é um crente fraco, porque ele começa a orar 1, 2 dias e já desiste. A coisa não aconteceu, eu vou parar. Não pare, a palavra de Deus nos ensina a prosseguir. Então tem que ter consistência. Sem consistência é impossível alcançar a vitória. Tem que permanecer, tem que permanecer. E aqui agora vem a semeadura, a lei da colheita. Essa é infalível para mim e para a sua vida. Aqui o povo falou de deserto, e eu acabei de te falar que deserto não é apenas morte, mas deserto é lugar também de bênção. Aqui eu também falei que deserto é lugar de adquirir o quê? Maturidade. Porque quando eu e você passamos por lutas e por provações, aí sim nós começamos a subir no grau espiritual. Aí sim nós começamos a adquirir experiência para poder lidar com as situações do dia a dia. Porque quando eu e você adquirimos a experiência necessária
batalha para poder receber a promessa que Deus colocou na minha e na sua vida, neste momento Deus entrega, porque tem muitos irmãos murmurando dentro da igreja, falando: Deus não atende, Deus prometeu, mas não cumpre. O problema não é Deus, o problema é que você ainda não está capacitado para receber tal grandiosidade da promessa de Deus sobre a sua vida, porque ainda não terminou o preparo, porque tudo é um tempo e um preparo. Então aguarde o processo da lapidação, porque quando passar os 70 anos, assim como foi o povo lá na Babilônia, retornando para sua terra, foi 70 anos, meu irmão, de lapidação, mas quando passou, Deus restaurou, Deus entregou o melhor. Assim Deus prometeu, assim Deus cumpriu. Quando a nação ali do rei Sírio, os persas, invade e liberta o povo, Deus promete, Deus cumpre, porque Ele é poderoso para fazer o impossível na minha e na sua vida. E aqui nós vamos ver agora a lei da semeadura. Quando o povo fala assim, que eles plantam chorando, com lágrimas, regando o solo com lágrimas. Amados irmãos, entenda uma coisa: a colheita é irreversível. A colheita dos frutos, essa jamais, essa aí não tem como parar ela é irreversível na minha e na sua vida. Mas a escolha da semente, essa sim, eu e você podemos escolher que tipo de semente eu quero plantar e que você quer plantar. Muitos de nós, meus amados irmãos, por desobediência à palavra, por ignorância, por achar que é inteligente demais, por achar que tem um grau espiritual acima de qualquer um, esses tipos de pessoas correm um grande risco de plantar sementes ruins, porque quando eu planto a semente ruim, eu tenho a opção de plantar, mas de colher eu não tenho a opção, eu tenho que colher. Mas quando eu planto uma semente ruim, vai passar os dias e eu vou ter que colher. E o que é essa colheita? A colheita é a consequência da sua ação, porque toda uma ação vai gerar uma reação. E quando eu peco contra Deus, quando eu minto para o pastor, quando eu minto para os meus pais, quando eu fico mentindo para os meus irmãos, dando calote, compre e não pago, pago se puder, isso é uma conversa fiada, meu amado irmão. A gente tem que ser honesto, a gente leva no peito o nome de Jesus. Aqui nós levamos um ministério consolidado por Deus, e tem muitos que fazem essas práticas. Quando eu e você estamos dividindo a adoração com Mamon e com Deus, o que vai acontecer? Plantar semente ruim. Então, quando eu e você percebemos o nosso erro, viemos até o nosso pastor e oramos a Deus pedindo perdão, Deus perdoa, se porventura vós deixar a prática. E quando Deus perdoa, meu amado, não se engane, a colheita vai vir, a consequência do seu pecado você vai ter que pagar. Aqui em Judá, tanto Judá como Israel, os assírios invadiram o reino do norte, o Israel pagou o preço, colheu. E aqui Judá também pagou o preço, colheu. E a colheita do povo de Judá era na Babilônia, e lá eles estavam pagando a consequência do seu pecado. Tem muitos amados irmãos que estão fervorosos na igreja, adorando e louvando ao Senhor Jesus Cristo, mas ainda estão pagando as pendências dos seus pecados. O que eu quero te dizer: não desista, continua. O deserto vai passar, a colheita vai passar, porque quando essa colheita ruim que você plantou passar, eu quero te dizer uma coisa: a lavoura, ela funciona nesse processo. Quando eu planto uma plantação, é impossível eu plantar outra semente em cima dessa plantação, porque essa plantação já está no ponto de dar frutos, e se eu planto uma semente em cima já de outra plantação, não vai nascer. Sabe por quê? Porque ela vai ser sufocada pelas demais, não é impossível crescer. Então, a lei da agricultura é clara, você tem que colher primeiro para poder plantar de novo. Então a palavra de Deus me diz que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Se foi bom ou ruim, vamos colher, mas quando nós colhermos aquilo, nós iremos ter o direito mais uma vez de poder plantar uma semente de Deus, uma semente abençoada, uma semente de comunhão, uma semente de fé, uma semente de perdão, uma semente de amor. Aí sim, meu amado irmão, quando nós plantarmos essa semente, que nós temos a opção de escolher, aí quando vir os frutos,
dizendo, nós colheremos com alegria, com cântico, como aqui está dizendo no Salmo de número 126, agora nós estamos colhendo os frutos bons, porque os ruins nós já colheu, agora nós tivemos o direito de plantar semente de comunhão, semente de arrependimento, semente de fidelidade, semente da graça e da presença de Deus na minha, na sua vida. Agora é frutos de bênção, comunhão com a sua família, comunhão com a igreja, comunhão com o próximo. Deus exige isso de nós, meus amados irmãos. Essa semente tem que estar no teu coração. Judá pagou um preço alto, Israel pagou um preço alto por causa da divisão. Deus não mandou que o povo fosse dividido por causa da ignorância, por causa da arrogância, do fermento. Nós acabamos saindo da presença de Deus. Deus nunca quis que o povo se dividisse. Deus sempre sonhou em união, em amor, em comunhão, em fidelidade, em vitória, caminhando, iremos alcançar a salvação. É assim que Deus quer que nós vivemos, uma vida plena. Deus não tem prazer na minha tristeza, no meu sofrer. Deus não tem prazer na tua tristeza. Deus tem prazer na tua e na minha alegria. Deus tem prazer em ver nós prósperos. Deus tem prazer em ver nós felizes. Deus tem prazer em te ver aqui hoje na casa de oração, adorando Ele e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Outrora eu era perdido, mas a tua graça me encontrou. Outrora, Senhor, eu estava em caminhos tortuosos, mas a tua misericórdia me alcançou. Eu e você estamos aqui por causa da misericórdia. E se hoje você está triste, não se preocupe, amanhã você vai voltar a sorrir, porque a colheita é infalível, a colheita vai vir. E essa noite eu te pergunto: qual é o tipo da colheita que você vai colher amanhã? Qual é o fruto que você vai colher para colocar dentro da tua casa? Qual é o fruto? Fica essa pergunta para a igreja. Qual é o fruto? Qual é a semente que você plantou hoje? Fica essa pergunta para a amada igreja. Será que eu realmente estou plantando uma semente de comunhão? Será que realmente eu estou vivendo uma vida com Deus? Eu me pergunto isso todo dia. Senhor, será que eu estou te agradando? Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Tem dia que eu estou lá em casa, pastores, eu coloco a mão na minha cabeça e começo: Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Nós temos que aceitar Jesus, é todo dia, é toda hora, é todo minuto, é todo segundo. Tem dias que eu estou em casa meio agoniado, tem hora que as coisas estão meio apirriadas, eu faço umas orações e qual é? Eu falo: em nome de Jesus, sai da minha vida, Satanás. Você sabe por quê, meus amados? Nós, como servos de Deus, estamos sendo sujeitos a ser boca do inimigo para ferir o próximo. Estamos sujeitos a ser um instrumento de contenda. Mas aqui Deus nos mostra que a desunião só traz derrota. E o povo se separou em dois reinos, mas tanto um como o outro teve que colher o que plantou. E quando retornou do exílio, pediu a graça e a sorte de Deus. Assim como as torrentes que descem no Neguebe, assim a sorte daquele povo foi restaurado. Eu quero te dizer, meu amado irmão, não corra da disciplina, não corra do castigo que Deus vai te dar. Deus não tem prazer na tua tristeza, mas não corra, porque Deus está fazendo isso para a tua vitória. Deus está fazendo isso para que você possa retornar a ser aquele servo bom e fiel que outrora era. Não se engane, meu irmão, a disciplina e a advertência de Deus, ela é maravilhosa, ela é boa, ela é suave, porque faz eu e você ver o quanto nós somos pecadores, faz eu e você ver o quanto eu e você somos dependentes da graça e da bondade do Senhor para poder viver. Isso nos mostra
mostra o quanto nós somos dependentes de Deus para plantar uma semente de bom, que vai dar bons frutos. Isso nos mostra o quanto eu e você somos dependentes de Deus, meu amado irmão. Tudo nós precisamos de Deus. Tudo nós precisamos de Deus. Esse ar que nós respira é Deus que nos deu. Deus que nos deu. A roupa que eu e você estamos nos vestindo, foi Deus que abriu as portas e te deu condição financeira para você comprar. A família que você tem hoje, foi Deus que te entregou por promessa. Os filhos que você tem hoje, são as bênçãos que Deus te prometeu. Então tudo nós devemos dar graças a Deus, dar graça, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. E aqui o que é interessante, é que quando eu e você entrar na dependência de Deus, realmente, viver uma vida de Deus, viver uma vida de comunhão, a outrora, os teus vizinhos, a tua cidade, dizia, ali é um doido, ali é um perdido, ali não tem retorno, ali não tem jeito, não presta, não vale nada, não tem conserto. Mas agora, aquele que não valia nada, aquele que plantava e só colhia miséria, agora não, agora os ímpios vão ter que olhar, rapaz, Deus é poderoso, o Deus dos crentes é verdadeiro, o Deus de Israel é justo. Olha só, aquele que não valia nada, agora é um homem sério, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, compra e paga, é um homem que leva a palavra de Deus, é uma casa dele agora é próspera, só tinha miséria, agora é próspera, agora ele dá ajuda para os demais. É isso que é viver uma vida de Deus, é na dependência. O azeite faltou, confia no Senhor. Hoje eu estava lá em casa, preparando essa mensagem e dizendo, Senhor, me abençoa com a palavra, porque de mim não pode sair nada que presta, mas eu sei que se o Senhor me usar, meu Pai, eu sei, meu Pai, que eu estou à tua disposição, para levar uma palavra para o teu povo hoje ali, Senhor. Meu Deus, o meu corpo te pertence, a minha boca te pertence, Espírito Santo. É assim, meus amados irmãos, que nós temos que viver, porque quando nós estivermos lá na Babilônia, quando nós estivermos lá no cativo, aí, meu amado, fica tranquilo e segura o rojão, segura as pinholadas no lombo, porque isso não é o fim, é só um teste, é só o preparo para que você possa olhar para o céu mais uma vez e ver o Redentor da glória, e ver aquele que é digno de toda honra e toda glória, aquele que pode te tirar do laço da morte, aquele que pode restaurar a tua casa, aquele que pode levantar o teu ministério do pó, aquele que pode derramar água no deserto que não há vida. Você é especial para Deus, você vai voltar a florir mais uma vez, você vai dar bons frutos mais uma vez. O teu ministério não acabou ainda, porque Jesus ainda não voltou. Enquanto Ele não volta, a obra continua. Enquanto a obra ainda continua, nós temos muito ainda o que fazer, é pregar o Evangelho e dizer, Senhor, obrigado, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Passei por dias ruins, mas agora eu posso dizer, grande é o Senhor na minha casa e na minha vida, grande é o Senhor na minha casa e na minha vida. Essa é a palavra de Deus, meus amados, essa é a palavra de Deus, ela é infalível, ela não falha na minha e na sua vida. O problema jamais vai estar em Deus, o problema está em mim. Porque quando eu estou lá em casa, eu sou uma personalidade. Quando eu estou na igreja, eu sou outra personalidade. Aqui na igreja, eu recebo meus irmãos bem. Aqui na igreja, eu sorrio. Aqui na igreja, eu falo que eu tenho paz. Mas lá no serviço, lá em casa, é uma pessoa incorporada por um demônio. É uma pessoa que trata os seus como um lixo. É uma pessoa que trata o seu próximo como nada, trata os seus filhos como se fosse uma coisa qualquer, trata o marido e a esposa como se não valesse nada. Eu quero te dizer uma coisa essa noite,
Eu quero te dizer uma coisa essa noite, que eu aprendi isso muito cedo e antes de casar. Valoriza aquilo que Deus colocou na sua vida, porque o que Ele te entregou é canal de bênção para a sua prosperidade. Aquilo que Ele te entregou é aquilo que Ele tem desejado para a sua vida. Eu quero te dizer, valoriza a semente que Deus entregou para tu plantar. Valoriza a tua casa, valoriza o teu ministério, valoriza o teu pastor, valoriza aquilo que Deus colocou na tua mão. Não desista, porque Satanás tem pregado muitas coisas erradas. Satanás tem tirado o povo. Satanás tem levantado profetas, falsos profetas aí no YouTube. Tem muitos irmãos deixando de ouvir a palavra do pastor na terça, no domingo, deixando de pregar, pegar uma palavra que realmente vai trazer um avivamento na sua e na minha vida, para começar a olhar pastor de YouTube. Tem muita gente que estão deixando de vir para a igreja para ficar vendo pastor de YouTube. Eu quero te dizer, nem tudo que está lá é de Deus, nem tudo que está lá é de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, aqui no campo de Porangatu tem um pastor e uma pastora que ainda prega a verdadeira palavra do Senhor, e eles estão prontos para te ouvir e para te abençoar. Eu quero te dizer que mensagem coach não chega até as narinas do Senhor. Eu quero te dizer, mensagens apenas só de inspiração, amado, cuidado com isso. Isso é coisa para encher o teu ego. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro, e que nem tudo que vem é de Deus. Cuidado. Assim o povo aprendeu essa lição do pior jeito, cativo, envergonhado. Outrora uma nação poderosa, uma nação forte, uma nação que conquistou Jericó, uma nação que venceu o Egito, uma nação que venceu os caldeus. Agora é uma nação envergonhada, é uma nação colocada à miséria, colocada à escravidão. Mas uma coisa é certa, mesmo no deserto, Deus vela por ti. Mesmo no deserto, Deus vela por ti. Mesmo na luta, Deus vela por ti. A irmã Neide passando pelo grande deserto, mas Deus velou por ela. Através da comunhão dos irmãos e da oração, Deus fez o milagre. Deus não abandona os seus. Somos nós que impedimos dele entrar. Somos nós que impedimos da presença de Deus realmente fluir na nossa vida. Deus quer te usar. Deus quer te capacitar para mostrar para as nações que Ele é Deus na sua vida. Outrora envergonhado, agora é pregador. Outrora um pinguço, agora é um pregador da palavra de Deus. Outrora uma prostituta, agora serva fiel de Deus, noiva do Senhor. É isso. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos possam ir embora hoje daqui sabendo que Deus ele é fiel para te tirar desse deserto. Que os irmãos saiam daqui hoje aprendendo que vale a pena ser fiel e esperar a hora certa. Saia daqui hoje com a semente na mão, dizendo: hoje eu vou plantar essa semente, e essa semente que eu vou plantar vai gerar os melhores frutos da terra. Essa semente que eu vou plantar vai gerar os melhores frutos para a minha casa, para a minha vida. Profetize isso na sua vida. Essa semente que eu vou plantar hoje vai ser canal de bênção para os meus amigos próximos. Mas uma coisa você sai daqui hoje sabendo: se tu plantou uma semente podre, frutos podres ainda você vai ter que colher. Mas aguenta, que você vai vencer. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Que os irmãos possam viver em comunhão. E não se esqueça, divisão não agrada a Deus. Divisão não agrada a Deus. O que agrada a Deus é comunhão e o pão aso. Tira o fermento. Tira o fermento ou inchado. Balão, se der um furinho já estoura. Tira o fermento. Eu não sou melhor do que ninguém nessa casa. Eu me coloco servo do servo. Eu não sou mais sábio do que ninguém. Eu estou aqui aprendendo com todos, porque eu estou
trabalhando para alcançar a minha salvação, trabalhando para mim ganhar almas para o Senhor. Então nós não somos melhor do que ninguém. O nosso pastor nos ensina isso todo dia. E há melhor exemplo em que nós se espelharmos nos nossos pastores, porque ele nos ensina o caminho da verdade. Que Deus abençoe vocês. Pastor Claudionor, pastor Eslane, obrigado pela sua oportunidade e devolvo ao Senhor.